Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton Peixer novamente com vocês, dando seguimento aí ao nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal, né? Peço primeiramente desculpa a vocês pela ausência temporária aí, ficou um período aí sem a gente conseguir colocar vídeo, mas com o intuito sempre de melhorar para vocês, né? Melhorar equipamento de som, de vídeo, né? Cenário, essas coisas, então a gente fica preocupado com a qualidade da aula também, e isso é o motivo dessa ausência temporária. Espero ter melhorado um pouco mais os vídeos, as aulas, né? Para que a gente possa seguir o nosso curso aí de uma maneira mais agradável. Eu sempre busco melhorar realmente para vocês, tá bom? Então aí está a justificativa, né, dessa ausência. E na aula anterior, na aula 15, né, nós falamos de resposta à acusação, lá do artigo 396, 396-A, 397 do Código de Processo Penal. Essa é uma peça muito importante, favorita para cair para vocês nesse exame da ordem, né? Uma das mais importantes, e nós temos que ter muita atenção com ela. Até a aula 14, senhores alunos, nós abordamos toda aquela fase pré-processual, e sem o propósito de esgotar a matéria, acredito que conseguimos passar para vocês as peças mais importantes, né, da fase pré-processual. E agora que nós ingressamos na fase de mérito, momento 2, né, lá da nossa linha do tempo, uma das peças principais é a resposta à acusação, não é verdade? E essa nós abordamos na aula passada, mas ainda assim eu achei que ficou faltando um complemento, e esse é o propósito da aula de hoje. Um complemento daquela aula 15 que fala da resposta à acusação. Por quê? Porque, muito embora a OAB não tenha exigido até hoje essa peça, no procedimento do júri, ele é diferente um pouquinho lá das fundamentações do artigo 397, que é no procedimento comum, né? Então eu trago agora para vocês algumas observações que devem ser feitas com relação ao procedimento do júri. Quando você se deparar com uma problemática que fala do procedimento do júri, que teve citação e nada mais, por certo, você terá que fazer a peça resposta à acusação. Só que, como eu disse a vocês, com uma fundamentação um pouco diferente, né, do que aquela que nós fazemos no procedimento comum ordinário. Então, vamos dar uma olhadinha no slide, relembrar um pouquinho como é o 397, e depois eu falo para vocês o complemento do Tribunal do Júri, perfeito? Seguindo então, vamos lá. Olha só, nós falamos na aula anterior de resposta à acusação, né? E na peça resposta à acusação, o candidato deve atentar-se às possibilidades jurídicas do pedido, né? Foi o que eu falei para vocês. Vocês devem pedir só aquilo que é possível, né? E aqui na resposta à acusação no procedimento comum, tem que ser de acordo com o artigo 397 do Código de Processo Penal, né? Vamos lá ver, ó. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos desse Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: 1. A existência manifesta de causa excludente de ilicitude. 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. No 3, que o fato evidentemente não constitui crime, ok? Fato atípico, né? E extinta a punibilidade do agente. Esse é o artigo 397 do CPP. Perfeito? Agora, olha lá, resposta à acusação, procedimento do júri. E aqui a nossa fundamentação já é diferente, porque no procedimento do júri você não vai ingressar com o pedido de resposta à acusação fundamentada no artigo 396 ou 396-A, mas sim no artigo 406. Percebam, olha só, a fundamentação da peça é no artigo 406 do CPP, que diz assim, ó: o juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias,
Perfeito? Então, procedimento do júri. E aqui vamos falar, então, das decisões possíveis nessa fase processual. Nós temos 4 possibilidades de o juiz decidir nessa fase processual lá no Tribunal do Júri. Nós vamos ver todas elas agora, mas a mais importante para a gente é aquela que a gente pode pedir em absolvição sumária, né? Em resposta à acusação, as teses de absolvição sumária, que não modificam muita coisa do procedimento lá do 397, mas aqui ela está tipificada em outro artigo, e você tem que ser técnico, você tem que saber analisar isso e fazer o seu pedido corretamente, porque afinal de contas isso vale ponto na prova, perfeito? Então vamos lá dar uma olhadinha no slide, olha só. Nós temos a primeira decisão do juiz, que é a decisão de pronúncia, que está lá no artigo 413 do Código de Processo Penal, que diz assim, ó, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação. Então, a primeira decisão que o juiz pode dar nessa fase é a decisão de pronúncia. A segunda é do artigo 414. Percebam, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Então, nós já temos 2 decisões aí no procedimento do júri. A decisão de pronúncia e a decisão de impronúncia. Tá? E a que mais importa para a gente, porque é aquela que nós vamos discutir nessa fase processual, em resposta à acusação, é a que está lá no artigo 415. 415, absolvição sumária, que fala assim, ó, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando, e aí existem as possibilidades. Percebam que, como eu disse a vocês, nós temos algumas decisões possíveis nessa fase processual. Falamos de pronúncia, falamos de impronúncia, vamos falar agora de absolvição sumária, que é o nosso tema, é aquilo que nós vamos argumentar, né, na nossa peça processual, se cair dessa forma do procedimento do júri, e depois nós teremos também a decisão de desclassificação. Como eu disse a vocês, a mais importante para nós nesse momento processual é a absolvição sumária. São as possibilidades de absolver o réu sumariamente nesse momento, que é base da nossa peça de resposta à acusação. Perfeito? Seguindo então, vamos lá dar uma olhadinha. Olha só, inciso 1. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato. E aqui estamos tratando de materialidade. Materialidade. Inciso 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. E aqui estamos tratando de autoria. Então, inciso 1, materialidade. Inciso 2, autoria. Inciso 3. O fato não constituir infração penal. E aí nós estamos diante de uma possibilidade de atipicidade da conduta, né? Aquele fato não constitui crime, perfeito? E o inciso 4, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, ou seja, excludente de culpabilidade ou de ilicitude. Perfeito? E aqui tem uma observação do parágrafo, né, desse artigo que fala desse inciso 4, que diz assim, ó, parágrafo único. Não se aplica o disposto do inciso 4 do caput desse artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Então, se você tiver como tese subsidiária, né, o disposto lá no inciso 4, que é a excludente de culpabilidade ou de ilicitude, essa só poderá ser argumentada nessa fase processual se for a única tese defensiva. Senão você não pode argumentar isso e você tem que levar isso
então, a plenário, se for o caso, perfeito? Não seria o caso de absolvição sumária, e nem de levar a plenário, desculpem, para instrução, né, e fazer a primeira parte, aí, a primeira fase do tribunal do júri, perfeito? Então, se for a única tese defensiva, a extinção, a excludente de culpabilidade ou de ilicitude, você pode argumentar, se não, não, e vai haver a instrução processual, perfeito? Seguindo, então, vamos lá falar de desclassificação. Como eu disse a vocês, são 4 as decisões possíveis que o juiz pode tomar nessa fase processual: em pronúncia, absolvição sumária, que é a nossa tese, né, e a desclassificação. E a desclassificação está lá no artigo 419 do Código de Processo Penal, que diz assim, ó: quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que ou seja, aqui nós estamos falando de desclassificação. Mas temos uma observação muito importante aqui, que é essa aqui, ó. Quando visar a modificação da imputação criminal para outro crime do procedimento do júri, não é o caso de pedir de desclassificação, mas sim de pronúncia pelo crime correto. O que quer dizer isso, doutores e doutoras? Quer dizer que sempre que você tiver diante de uma situação de capitulação, né, de crime lá do artigo tal, e você precisa desclassificar aquela conduta dizendo que não está correta, mas que o crime praticado ainda está dentro do mesmo procedimento de competência do júri, você não vai falar em desclassificação, porque você só vai desclassificar e tirar do júri para o procedimento comum quando o júri não for competente para julgar aquele crime. E sendo competente, sendo do procedimento do júri, não há que se desclassificar, apenas corrigir a tipificação do crime, né? Então você teria que pedir aí a pronúncia pelo crime correto, que também é do tribunal do júri. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Isso é importante, porque você pode fazer um pedido de desclassificação e perder ponto na prova, né? Então, sendo da competência do tribunal do júri, não peça desclassificação. Peça pronúncia, mas pelo crime correto. Perfeito? E aí, seguindo, eu trago para vocês aqui só mais uma observação com relação aos recursos, tá? Os recursos cabíveis das decisões que podem ser dadas nessa fase processual. E aqui é só para que vocês passem a memorizar. Aqui é só para vocês irem se familiarizando com os recursos, porque recursos nós vamos tratar ainda no decorrer do curso, mas em outras aulas, né? Porque os recursos estão lá no momento 3 e agora nós estamos tratando do momento 2. Mas eu já trago à baila para vocês aqui as decisões e os recursos, para que vocês memorizem e vejam como é fácil, por essa dica, saber qual é o recurso correto quando você precisar fazer nessa fase do tribunal do júri. Perfeito? Então vamos lá no slide. Olha só. Da decisão de pronúncia, cabe rese, tá? Da decisão de impronúncia, cabe apelação. Da decisão de absolvição sumária, também cabe apelação. E da decisão de desclassificação, cabe rese. E por que eu coloquei desse jeito para vocês? Olha só, toda vez que a decisão começar com uma consoante, o recurso também vai começar com uma consoante. Ou seja, pronúncia, o P, consoante, rese, consoante. Se a decisão começar com uma vogal, o recurso também vai ser uma vogal. Olha lá, em pronúncia, apelação. Absolvição sumária, apelação. E desclassificação, consoante, rese, também consoante. Isso é uma forma de vocês memorizarem, né?
para que vocês não se percam. E às vezes com uma dica simples dessa, resolve a sua vida na hora da prova. Então, das decisões do Tribunal do Júri, sempre que começarem com uma vogal, o recurso também começará com uma vogal. Quando começar com consoante, o recurso também terá início a frase lá como consoante. Então, no caso, como exemplo aí, desclassificação, reze. Perfeito? Então, espero que tenha ajudado isso a vocês. E, seguindo aqui, eu falo para vocês agora que, como eu disse no início da aula, a fase pré-processual nós já esgotamos. Perfeito? E agora, nós estamos entrando na fase de mérito. E uma das fases mais importantes é aquela que a OAB mais cobra, com certeza, em todos os exames. Então, a fase de mérito é aquela que você mais discute, mais argumentos você tem, mais possibilidades de teses você tem. Então, essa fase, a fase do momento 2, que é fase de mérito, é uma das mais importantes. E por isso que nós vamos esmiuçá-la, né? Nós vamos trabalhar bastante essa fase. Nós ainda temos um pouco de tempo até a prova e eu quero trabalhar um pouco com vocês. Então faremos, até por certas vezes, repetiremos algumas peças nessa fase para que fique bem gravado e bem seguro para vocês as teses para o momento da prova. Então, a fase 1, momento 1 pré-processual, nós já passamos. E você deve sempre dar uma passadinha nas aulas anteriores para relembrar alguma coisa. E nessa fase de mérito, então, nós vamos bater muito forte. Tá? A primeira aula foi a aula 15 de resposta-acusação. Essa aula que eu trouxe para vocês agora é só um complemento da aula 15. E na próxima aula, nós trataremos de outras teses de mérito com muita importância, dando muitos detalhes e você não deve perder, porque essa é uma fase muito importante do curso. Você precisa estar bem antenado para que chegue na prova preparado, perfeito? Espero, então, ter contribuído com vocês mais uma vez nessa aula rápida, né? Só nessa passagem, as observações da a peça processual de resposta à acusação no Tribunal do Júri. E nos vemos, então, na próxima aula para tratar de teses de mérito. Eu aguardo vocês. Um grande abraço a todos.